em relação ao ministério mesmo. Bom, você que talvez está chegando agora, está conhecendo, está entrando nesse vídeo agora, meu nome é Rangel, eu sou parte do movimento Uns aos Outros, do ministério Uns aos Outros, que é um ministério que visa levar a mensagem de Deus, o amor de Deus, através de lives, através da adoração, através da arte, através do ensino, enfim. Quero convidar você a visitar o nosso site, o www.unsaosoutros.com.br. Lá está dizendo quem nós somos, tem um manifesto que eu fiz lá com tudo que a gente pensa, como a gente encara, como a gente entende igreja, como a gente entende reino de Deus, como a gente entende o trabalho na obra do Senhor. Então, você está convidado a conhecer o nosso ministério, a se envolver, a deixar comentários, a dar feedback, a contribuir também através do sustento. Nós somos um ministério independente e interdenominacional, então nós não temos nenhum tipo de ajuda financeira, a não ser aquela que nós mesmos contribuímos. Se você entende no seu coração que a obra de Deus, o reino de Deus é um bom investimento, é um lugar que você gostaria de investir. Então, conhece nosso ministério e se Deus tocar no seu coração, abençoa a gente, porque tem muito projeto que a gente quer desenvolver, mas que ainda não temos os recursos financeiros que eu acredito que o Senhor está levantando, né, e está trazendo pessoas para investir nisso. Muito bem, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Toda sexta-feira nós temos esse culto online. Eu tenho entendido isso como um culto online mesmo. Nós fazemos ceia, toda primeira sexta do mês nós fazemos ceias. Na segunda sexta a gente fala sobre família, sobre relacionamento familiar, sobre assuntos destinados à família. Eu e minha esposa Nicole conversamos aqui, trazemos algumas reflexões e dizemos como muitas vezes nós fazemos, como nós tentamos lidar com as nossas dificuldades do casamento, da família e tal. Na terceira sexta-feira do mês, a gente fala sobre relacionamento, sobre liderança, sobre como desenvolver relacionamentos saudáveis. E na última sexta-feira do mês, a quarta sexta-feira do mês, dos meses que não tem 5 semanas, né? 5 sexta-feiras, a última sexta-feira do mês, nós falamos sobre espiritualidade e, na verdade, uma palavra mais direcionada à maturidade cristã. Então, hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre espiritualidade e religiosidade. Qual é a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade? Quais são as diferenças entre essas duas coisas? Muitas vezes as pessoas tendem a confundir espiritualidade com religiosidade. Acham que por ter uma religiosidade, por religiosamente praticarem uma religião, elas se tornam pessoas mais ou menos espirituais. E não tem muito a ver. A religiosidade não tem muito a ver com a espiritualidade. Talvez no começo do desenvolvimento da sua espiritualidade, seja importante a religião. A religião, ela não é descartável, ela é importante. Nós fazemos parte de uma expressão religiosa, no caso, o cristianismo. Mas a religião, ela no começo, no desenvolvimento da sua espiritualidade, ela é sim importante. Mas chega um momento que nós precisamos evoluir isso e ultrapassar isso, ir para além da religiosidade, não ficar limitados ao que a religiosidade faz. Então, hoje, especialmente na palavra de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão que aponte a diferenças entre religiosidade e espiritualidade. E para fazer isso, eu vou me basear no texto que está em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 6, que diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se imediatamente. Os seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse é um trecho de uma história
de uma narrativa que acontece logo depois que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que acontece o advento do Pentecostes. Então, Pedro e João estão caminhando em direção ao templo, e de acordo com alguns historiadores, é a hora nona, é a hora da adoração da tarde, e isso indica que os apóstolos, mesmo depois da ascensão de Jesus, mesmo depois do derramar do Espírito Santo, eles continuavam com uma prática judaica, eles continuavam a fazer os sacrifícios no templo, eles continuavam a frequentar o templo, e Pedro e João estão indo em direção ao templo, e quando eles passam por uma porta chamada Porta Formosa, que era a porta feita com bronze que veio de Corinto, e essa porta dividia o pátio que separava os judeus dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, aqueles que eram gregos, porque os gregos também frequentavam ali o templo de Jerusalém. Essa porta separava um pátio, um átrio do outro. Estava um aleijado, um paralítico, um coxo, um homem que estava ali, dia após dia era levado e colocado ali para pedir alguma esmola. E a esmola em Israel, ela não tinha esse tom pejorativo como nós temos hoje, na atualidade, na contemporaneidade. A esmola em Israel, ela era algo importante, ela era algo natural, ela era algo feito na sociedade, feito pela sociedade, respeitado pela sociedade, era muito digno as pessoas darem esmola. Um dos teólogos, um dos rabinos, na verdade, né, uns rabinos da época de Jesus, Hillel, ele tinha uma frase, ele dizia assim: em um lugar onde há muita esmola, há também muita paz. Uma sociedade em que tem muita esmola, há também muita paz. Essa era uma fala, uma máxima cunhada por Hillel, um dos rabinos contemporâneos de Jesus. Então, dar esmolas naquele momento não era algo tão pejorativo, era algo comum, era algo normal, era algo digno, era algo que realmente uma prática que existia no meio de Israel. E aquele homem estava ali todo dia, e certo dia, não dá para saber quando foi, porque o texto não fala, mas certo dia, quando Pedro e João caminhavam em direção ao templo, eles não têm um encontro com aquele homem olha para eles e esperando receber alguma coisa, esperando receber uma esmola, então estende a mão e Pedro então fala: olha, não tenho nem prata nem ouro. Os discípulos não tinham ainda nem prata nem ouro. Depois a igreja vai se desenvolvendo, as finanças vão se desenvolvendo, pessoas começam a vender suas propriedades para que aquela comunidade comece a se autogerir e tal. Mas naquele momento eles não têm, né? Assim como hoje uns aos outros não têm, mas naquele momento eles não tinham. Mas eles tinham algo muito maior para oferecer. Então Pedro olha para aquele homem, fita-lhe os olhos e diz assim: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, seja curado agora, em nome de Jesus. Então ele se levanta, ele se põe em pé e aí acontece algo extraordinário. Aquele homem atravessa aquela porta, porque até então ele não poderia atravessar a porta e entrar ao pátio dos judeus. Por quê? Porque ele era um coxo de nascença. E dentro da lei judaica, todo coxo, todo paralítico, ele é considerado impuro, ele não pode entrar para a adoração. Ele não pode atravessar a porta do templo, ele não pode se aproximar, no caso, de Deus, porque os judeus tinham na mentalidade que Deus habitava lá no Santo dos Santos, lá no centro do templo. Na mentalidade judaica, no imaginário religioso judaico, Deus habita no Santo dos Santos, que está lá dentro do templo. Então, dentro do imaginário judaico, o máximo que esse coxo podia se aproximar de Deus era até a porta formosa. A partir dali ele não podia, mas a partir do momento que ele é curado, então ele pode entrar, e a Bíblia diz que ele entra saltando e louvando a Deus e engrandecendo o nome de Deus. Pois bem, a história eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês já ouviram a história, eu sei que essa é uma história conhecida, principalmente do livro de Atos. Mas o que eu gostaria de apontar para vocês são algumas diferenças entre o que a religião, o que a religiosidade faz
com as pessoas e o que é que a espiritualidade proporciona para as pessoas. A primeira coisa é que, pela religiosidade, pela religião, pelas leis religiosas, aquele homem não podia entrar. Ele estava excluído da adoração a Deus. O que a religiosidade mais faz, o que a religião mais faz, o que um discurso fundamentalista mais faz, é excluir as pessoas. É excluir as pessoas, é dar uma experiência excludente. Quando você vai falar com alguma pessoa que não é da igreja, que não se converteu, que vive sua vida conforme ela acha que tem que viver, uma das coisas que você mais ouve é tipo, eu vou entrar para ser controlado, eu vou entrar numa igreja porque não pode isso, não pode aquilo, eu vou ter que parar com isso, vou ter que parar com aquilo, vou ter que deixar disso, vou ter que deixar daquilo. A mentalidade das pessoas está impregnada em algo que exclui. E muitas vezes, dentro da própria igreja, se entra alguém com alguma aparência diferente daquele padrão, se entra alguém que não está de acordo com aquilo que é o normal ali dentro, essa própria pessoa já se sente excluída. A igreja evangélica brasileira, ela é ótima em excluir. A gente escutou aí outro dia aí líderes religiosos, não vou nem citar os nomes, dizendo assim: a igreja não é para gay, a igreja não é para esse tipo de pessoa. Ora, é para quem então? É só para os purificados, para os santos? Então, uma mente religiosa, a religiosidade, uma das primeiras coisas que ela faz é excluir, é dizer assim: ó, você não pode. Era o que a religião dizia para aquele coxo. A religião, a regra religiosa, o imaginário religioso dizia para ele: ó, daqui para cá você não pode entrar. Você não pertence, porque a sua doença, a sua característica, ela é impura, você fica impuro, você não está dentro do padrão. O coxo não estava dentro do padrão daquelas pessoas, do padrão de perfeição daquelas pessoas. Então, uma mente religiosa, ela faz isso. A primeira coisa que ela faz, ela exclui. Numa mente religiosa, eu não poderia estar aqui pregando de brinco, tatuado, boné, as coisas. As pessoas iam olhar estranho. Eu falei: como assim? O pastor que usa isso? Tipo, sabe, a mente religiosa, ela só vê defeitos. A mente religiosa, ela só vê os problemas. E é sempre no outro, nunca é em si mesmo. É sempre no outro. Então, uma das primeiras coisas que a religião faz, que a religiosidade faz, é excluir. E é isso que aquele coxo vivia. Ele vivia uma exclusão, ele vivia excluído da adoração. A segunda coisa que eu queria apontar é que quando ele vê os apóstolos, quando o coxo que está ali, diariamente, dia após dia, sendo colocado ali por parentes, por amigos, não sei, que provavelmente ele não conseguia andar, então ele era colocado ali. E é interessante que a Bíblia fala que ele olha para os apóstolos, ele olha para Pedro e para João, e ele espera receber alguma coisa. Na mente religiosa, toda vez que você vem para o culto, toda vez que você se aproxima de Deus, toda vez que você procura por Deus, é para receber alguma coisa. Nunca é para oferecer. As pessoas, elas procuram a Deus quando elas estão com problemas, quando elas estão com dificuldades, porque em Deus elas vão encontrar alguma coisa. É uma postura de sempre receber. É uma postura de sempre esperar, criar uma expectativa de que Deus vai dar alguma coisa.
Eu vou para o culto porque lá eu vou sentir a paz, Deus vai me dar um reconforto. Ou então, eu vou procurar a Deus porque eu estou precisando, porque eu estou com um problema financeiro, porque eu estou com um problema na família, porque aconteceu esse infortúnio da minha vida. Então, aí eu vou lá e procuro Deus. E aí, sabe qual é o problema disso? É que sempre se tem uma relação de utilitarismo, uma relação utilitarista, uma relação de barganha, de Deus, eu faço porque o Senhor vai me dar. Eu faço porque eu preciso manter uma moral contigo, Deus. Porque eu preciso manter um, um nível não sei, de crédito. Então as pessoas muitas vezes, grande parte das vezes, elas vêm para o culto esperando receber alguma coisa. Elas buscam um relacionamento com Deus esperando receber alguma coisa para si. E não por simples entrega de amor. Então, o religioso, quem tem uma mente religiosa, quem vive numa religiosidade, ele está sempre esperando, ele quer o melhor culto, ele quer a melhor mensagem, ele quer a melhor música, ele quer que o pastor se vista assim, assado, ele quer que o irmão faça isso, aquilo, ele quer que a igreja tenha isso, ele quer que a igreja tenha aquilo, ele quer que Deus faça isso, ele quer prosperar nesse sentido, ele sempre quer alguma coisa, a gente chama de teologia do mim, né? A teologia do venha a mim o seu reino. Uma mente religiosa, ela está sempre assim, ela está sempre esperando receber, ela está sempre cobrando alguma coisa. Aquele homem olha para os apóstolos e pensa assim, eu vou esperar receber alguma coisa. Isso é uma mente religiosa, é isso que a religião faz com a gente. É isso que a religiosidade faz, não a religião, mas a religiosidade faz. E o outro ponto é que a Bíblia diz que ele estava ali, parado, inerte, sabe? O religioso, aquele que vive na religiosidade, que vive na mentalidade religiosa, ele está sempre estagnado. Ele não evolui, ele não evolui a sua espiritualidade, sabe? Ele não vivencia experiências novas. Ele está sempre ele está sempre, inclusive, preso no passado. Ele está sempre dizendo, mas naquela época era melhor. Ele é sempre saudosista, sabe? Ele está sempre congelado numa época, talvez na época que ele se converteu, né? Aí, quando ele se converteu, ele estava animado, estava motivado, estava fazendo várias coisas, estava envolvido na obra e tal. E ele vai dizer sempre: aquela época era boa, aquela época dava para fazer isso, dava para fazer aquilo, tinha isso, tinha aquilo. Ele é sempre saudoso, ele sempre joga lá para trás, sabe? Mas isso faz com que ele fique inerte. Ele não consegue olhar para frente, ele não consegue olhar para o momento, ele não consegue ir andar, sabe? Não consegue evoluir, sabe? Ele tá numa espiritualidade que é sempre na mesma coisa. Ele não vive experiências diferentes. Ele não se deixa, ele não se expõe a dificuldades espirituais para ter a sua fé aumentada, para ter sua fé renovada. Sabe, ele olha para a dificuldade e ele fica inerte, ele fica paralisado, ele fica paralítico, como aquele coxo que está ali sentado, assim, ó, sempre vendo a vida passar. E aí ele vê outras pessoas que evoluem, ele vê outras pessoas que se desenvolvem, começam a desenvolver ministérios na igreja, começam a desenvolver atividades, começam a ganhar outras pessoas para Cristo, começam a desenvolver ministérios mesmo, começam a desenvolver seus dons, começam a desenvolver seus talentos, começam a ganhar pessoas, começam a exercer uma liderança, e ele ficou lá, inerte, porque ele não quis se expor à dificuldade. Porque se tem uma coisa que faz a gente crescer, é a dificuldade, não é a facilidade. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É na tribulação que a gente cresce. O próprio livro de Atos vai mostrar para a gente que é quando a igreja começa a ser perseguida que ela mais cresce. Logo depois desse evento, Pedro vai lá, prega, desafia os judeus ali, fala assim: vocês mataram aquele que curou esse homem agora e continua curando e que tem algo muito mais para fazer e vocês simplesmente rejeitaram, mas há um momento que vocês podem voltar, vocês podem se converter, podem crer e tal. E começa um movimento e ali os judeus, os líderes de Deus começam a perseguir a igreja, em vez de diminuir, ela cresce. Então, sabe, a religiosidade faz você ficar inerte, faz você ficar paralisado, faz você ficar
parado na mesmice, faz você ficar saudosista pensando que só o que era lá atrás era bom e o que o de agora não serve. E que começa a não te dar perspectiva de futuro, te impede de exercer o teu talento, exercer teu ministério, exercer tua liderança, ganhar pessoas, sabe? Se expor, colocar lá, no nosso caso aqui, ó, colocar lá no seu Facebook esse vídeo, chamar pessoas, marcar pessoas, convidar pessoas durante a semana para ver a live, para ser impactada por uma palavra. Sabe, quando as pessoas têm uma mente religiosa, elas não conseguem fazer isso, elas ficam paradas, elas ficam inertes, elas ficam aficionadas na mesmice. É isso que a religiosidade faz. Porém, uma espiritualidade aparece em outros 3 momentos. Olha, eu separei aqui 3 primeiros momentos. Os 3 primeiros momentos da religiosidade. Ela exclui, porque aquele homem não podia entrar no templo. A religiosidade, o religioso está sempre esperando receber alguma coisa. Era a mentalidade daquele paralítico, daquele coxo. Ele estava esperando receber alguma coisa. A espiritualidade, a religiosidade deixa as pessoas doentes, deixa as pessoas paralisadas, deixa as pessoas inertes, deitadas. É isso que a religiosidade faz. Mas agora eu vou te dizer o que é espiritualidade. De onde desse mesmo texto, desse mesmo episódio, a gente pode tirar o aprendizado da espiritualidade. A primeira coisa é que o apóstolo Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha para nós. Olha para nós. Levanta a cabeça e olha para nós. Olha para mim, o apóstolo Pedro fala. O sujeito que vive uma espiritualidade verdadeira, ele não tem medo de falar para as pessoas: olha para mim. Veja a minha vida. Será que você tem medo do que as pessoas podem ver quando elas começarem a olhar para você? Será que a sua espiritualidade ela é tão fraca a ponto de você ter medo de assumir essa responsabilidade das pessoas dizerem, de você dizer para as pessoas: olha para mim? Você que está vendo a gente no Facebook, será que a sua espiritualidade é tão fraca que você não consegue assumir essa responsabilidade de dizer assim: olha para mim, olha para a minha vida, olha para as coisas que Deus tem feito na minha vida? Quem desenvolve uma espiritualidade cristocêntrica, ele não tem medo de falar para as pessoas assim: olha, veja a minha vida, veja meu testemunho, veja o que tem acontecido na minha vida depois que eu entreguei minha vida a Jesus, depois que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, depois que eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, não a religiosidade. Eu disse não para a religiosidade e disse sim para uma espiritualidade cristocêntrica, centrada em Cristo. E olha as coisas que têm acontecido na vida. Olha para mim. É isso que o apóstolo Pedro fala. Ele fala assim: olha para nós. Levanta a cabeça e olha para nós. Pessoas maduras, cristãos maduros, eles assumem a responsabilidade. Eles não têm medo de assumir a responsabilidade e de dizer assim: olha, pode olhar para mim. O apóstolo Paulo, em diversos momentos nas suas cartas, ele fala assim: olhem para mim. Olhem para tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho vivenciado. Ele assume uma responsabilidade. Se você quer ser um crente maduro, você precisa começar a assumir a responsabilidade de ser um crente maduro. E de começar a dizer para as pessoas: pode olhar para a minha vida, pode ver, veja o que tem acontecido na minha vida. Uma espiritualidade cristocêntrica desenvolve responsabilidade. Te chama para a responsabilidade. Uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade desenvolvida, um crente maduro, ele faz como Pedro. Pedro, ele quando oferece a cura, ministra a cura sobre aquele paralítico, sobre aquele homem, ele estende a sua mão, segura-o pela mão e traz ele para cima. Há um comprometimento do apóstolo Pedro com o desenvolvimento daquele que acaba de ser curado, daquele que acaba de conhecer o poder salvífico de Cristo. Crentes maduros assumem um comprometimento com os outros, com aqueles que estão começando a caminhada com Cristo.
Amém? Posso ouvir um amém? Se você está ouvindo, se você está vendo até aqui, diz um amém pelo menos aí nos comentários para eu saber que eu não estou sozinho. Se você tem entendido que é preciso ter um comprometimento com o outro, com aquele que está começando a caminhada cristã, diz um amém aí no comentário para eu ver. Para eu saber se você está comprometido também aqui com a gente de ouvir essa live. Sabe? Tô brincando, mas o crente maduro, alguém que desenvolve uma espiritualidade verdadeira, ele não simplesmente entrega algo e sai, ele se compromete, ele estende a mão e ele traz para perto, como Pedro fez com aquele homem. Como Pedro fez com aquele homem. E por fim, uma espiritualidade promove liberdade. Liberdade. Aquele homem é curado. E à medida que ele é curado, ele entra no templo, saltando, com alegria, disposto, pronto para adorar, liberto, porque agora ele pode entrar. Ele pode fazer parte daquilo. Ele pode participar da adoração. Ele é livre, ele é feito livre, ele é libertado. Uma espiritualidade, ela traz liberdade, ela não traz controle. A religiosidade traz controle. A religiosidade traz discursos que dizem para você assim, não pode isso, não pode aquilo, você tem que dar seu dízimo aqui na igreja, você tem que, se você não der seu dízimo, você não vai receber as bênçãos de Deus. Sabe, é todo um discurso de controle, é todo um discurso de opressão, sabe? Você não pode ver outros pastores e não o seu pastor, porque senão você vai se desviar. Como assim, meu? É liberdade, é autonomia, sabe? Você cresce espiritualmente para você ter juízo, você mesmo entender o que é certo, o que é errado. Não sou eu que tenho que ficar dizendo o tempo todo para você é certo, é errado, certo, é errado. Não existe essa dependência emocional, essa dependência espiritual. Sabe, o discipulado tem que ser feito para autonomia, porque olha, presta atenção que eu vou falar. Se o discipulado não te leva para uma autonomia, ele não é um discipulado, ele é um adestramento. Presta atenção, vou repetir, vou falar para o pessoal do Facebook também. Se o discipulado não te leva para a liberdade, ele não é um discipulado, ele é um adestramento. Se o discipulado não te leva para a liberdade, não te leva para a autonomia, não é discipulado, é adestramento. A espiritualidade te leva para a liberdade, não te impõe controle. Você mesmo é quem faz o controle da sua vida, das suas coisas, das suas atitudes, daquilo que você entende que é certo e que é errado. Não é o pastor fulano de tal, o líder fulano de tal, que vai dizer o que você tem ou não tem que fazer, é você mesmo. É você mesmo. Você mesma. Uma espiritualidade nos leva à liberdade. Só para recapitular, a espiritualidade nos traz responsabilidade. O apóstolo Pedro fala: olha para nós, olha para mim, veja as experiências que eu tenho vivido. Uma espiritualidade madura, ela traz um comprometimento. O apóstolo Pedro estende a mão, pega na mão daquele homem e levanta-o e fala assim: vamos. Aquele homem, então, entra saltando, louvando a Deus, porque a espiritualidade, ela nos dá liberdade. Um encontro com Cristo verdadeiro nos traz responsabilidade, nos traz comprometimento, nos traz liberdade. É assim que um crente maduro, é assim que a espiritualidade madura se desenvolve. O crente maduro, ele não fica excluindo as pessoas, ele não fica sempre esperando receber isso, aquilo. O crente maduro não fica estagnado no mesmo lugar, ele se desenvolve. E esse é o meu convite para você. Entender essa diferença entre religiosidade e espiritualidade. E de uma vez por todas, deixar a religiosidade. E desenvolver a sua espiritualidade.
E isso vale para qualquer expressão religiosa. Se você é cristão, se você é batista, se você não é batista, se você é presbiteriano, se você é assembleiano, seja lá o que for, você é da Brasil para Cristo, enfim. Isso não tem a ver com denominação. Isso não tem a ver com expressão religiosa. Se você é cristão, se você não é cristão, se você é ateu, se você é umbanda, se você é candomblé, se você é espírita, isso não tem a ver, isso tem a ver com um desenvolvimento seu, desenvolvimento espiritual seu. Se a religiosidade, ela vai sempre te aprisionar, independente se é do cristianismo ou não é do cristianismo, ela vai sempre te aprisionar. Ela vai sempre te impor controle. Mas a espiritualidade, ela te leva para uma liberdade, para um autoconhecimento, para uma autorreflexão. O que eu preciso fazer para desenvolver a minha vida, para ser um ser humano melhor, para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um amigo melhor, para ser um filho melhor, para ser um cidadão melhor, mais consciente do meu lugar na sociedade, daquilo que eu posso contribuir com a sociedade. Enfim, é assim que se desenvolve a espiritualidade. Num relacionamento genuíno com Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que assistiu nossa live até o final, que comentou. Deixa seu boa noite aí nos comentários. Compartilha o que você gostou, o que você entendeu, o que você compartilha da sua vida, né? Dá likezinho aí, aperta no likezinho para a gente ganhar mais visualização depois. E eu não sei se esse vídeo se eu vou conseguir deixar esse vídeo publicado, porque eu cantei músicas que não são de minha autoria. Então o YouTube ele identifica isso e ele acaba anulando o vídeo. Mas aí depois eu posso baixar e arrumar esse vídeo e aí deixar ele disponível aí no YouTube. E aí eu coloco lá no grupo também do WhatsApp para você poder compartilhar, poder mandar isso para outras pessoas e tal. E nós estaremos aqui toda sexta-feira 19h30. Eu estou pretendendo fazer essa migração do Facebook para o YouTube, fazer a transmissão só pelo YouTube. Hoje eu fiz pelo Facebook também, mas é muito difícil ficar olhando para as duas câmeras. Então, se você está no Facebook, você assistiu pelo Facebook, tenta assinar, se inscrever lá no canal do Uns aos Outros no YouTube. É facinho, tem o link ali na página, é fácil de achar. Se você não achar, manda uma mensagem ali no inbox do Facebook, que eu mando o link para você, porque eu pretendo começar a fazer as lives apenas pelo YouTube, e aí deixar o Facebook para a gente fazer outros tipos de mídias, outros tipos de trabalho. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Eu quero mandar um beijo, um abraço especial para a Ursela, que está fazendo aniversário amanhã. Desculpa. Deus abençoe, Ursela. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a sua luz, que o Senhor dê saúde, dê prosperidade, dê bênçãos para você, para sua família, né? Que Deus abençoe muito. Um feliz aniversário para você, que amanhã seja um dia muito especial. Então, Deus abençoe, tá, Ursela? Que o Senhor esteja contigo, te abençoando. Gente, sexta-feira que vem, 19h30, a gente está de novo aqui para adorar a Deus, para fazer nosso culto. E lembrando que acho que sexta-feira que vem é a primeira semana do mês, né? Então, a gente vai ter ceia, mas eu vou avisando aí nas mídias sociais, vou fazendo aí os banners e tal. E minha oração é que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para finalizar? Se você puder, fecha teus olhos onde você estiver. Nós vamos orar. Deus, muito obrigado por mais uma live. Muito obrigado por mais um culto que nós entregamos ao Senhor. Obrigado porque deu tudo certo com os equipamentos, o Senhor nos abençoou, esteve presente. E eu peço que essa palavra ela possa tocar no coração de cada pessoa que assistiu essa live, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém e amém. Gente, Deus abençoe, fico com Deus e até sexta-feira que vem. Amém? Até mais.